beijo do coração. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que vocês estejam todos bem, que a saúde permaneça no corpo, no coração, na mente de cada um. Que Deus, nosso Pai Celestial, abençoe a todos. Vamos iniciar aqui a primeira página do livro Pão Nosso. O nome do livro é Pão Nosso, tá, gente? Que é o alimento. Esse aqui é o alimento da alma. Antes de iniciarmos, eu gostaria que, se vocês puderem, ajudar o nosso canal para que o estudo do Evangelho possa chegar a muitas pessoas, né, que assistem ao YouTube, há muitas pessoas que até buscam explicações de muitos acontecimentos conosco e com a humanidade, e nós encontramos muitas explicações, se não todas, no Espiritismo. Se vocês começarem a estudar o Espiritismo, buscar, não só no Evangelho, no Livro dos Espíritos e várias obras espíritas trazidas por alguns irmãos nossos, desencarnados, né? Que são os espíritos superiores. Eu já expliquei porque são designados espíritos superiores, porque eles são superiores a nós, pelo conhecimento, pela evolução. E podem nos esclarecer, porque eles já estão em outra dimensão, né? E nós precisamos realmente de muito esclarecimento, de muita coisa que possa nos auxiliar a evoluir. Buscando no Espiritismo, a gente encontra para nós, pela nossa imperfeição, algumas portas abertas para esse conhecimento. Eu peço que vocês, se puderem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos que estão no canal. Deixe seu comentário, o que vocês estão achando, se estão gostando ou não, se estão entendendo ou não. É um trabalho espírita, é um trabalho direcionado ao bem, a auxiliar, como eu falei, na evolução, não só nossa, mas do nosso planeta. Porque o nosso planeta está evoluindo. Nada para neste mundo. Tudo evolui, tudo está em movimento. As coisas se transformam e nós precisamos dessa transformação. E o planeta também precisa da transformação. É evolução. Nós não paramos nunca de evoluir. Nós vamos evoluir sempre, à medida que buscamos o conhecimento, à medida que praticamos todos os conhecimentos que nós temos. Por isso é bom sempre estudar, sempre estar por dentro dos acontecimentos que a gente pode associar alguma coisa que já está acontecendo, que já aconteceu, ao Espiritismo. Eu sei que tem muita gente que critica, não gosta, mas isso, se todos nós fizermos uma análise, se nós viemos dos braços do Pai para cá, se nós retornaremos aos braços do Pai, é porque existe alguma coisa
muito além de tudo isso que a gente vive, né? E essa coisa veio nos esclarecendo através do Espiritismo. Os espíritos vêm nos dizer, mas esses espíritos, quem são? Né? As pessoas perguntam, quem são esses espíritos? São entidades criadas diferentes? Não, gente. São entidades criadas como nós. É chamada entidade porque eles agora não têm mais o corpo de carne. Eles agora fazem um trabalho espiritual de esclarecimento a todos nós. A gente precisa estar conectado com o Espiritismo, com o plano espiritual, que nada mais é tudo que está no Espiritismo. O esclarecimento que a gente tem no Espiritismo fala do plano espiritual, né? Nós somos espíritos, só que hoje nós temos um corpo de carne, que é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra. Nós retornaremos ao Pai como espíritos, que fomos, que somos e seremos, sempre. Às vezes desencarnados, às vezes encarnados. É preciso acreditar, é preciso crer e confiar na evolução. Porque quando a gente chega lá do outro lado e a gente não tem conhecimento, fica se perguntando aonde eu estou, o que aconteceu comigo. Eu não estou vendo ninguém, meus parentes, meus irmãos, meus pais. O que está acontecendo? Por que eu estou assim? Ninguém me ouve, eu falo, ninguém me ouve. É assim que muitas vezes a gente chega lá, porque não tem conhecimento. Não é melhor chegar sabendo o que está acontecendo? É muito melhor, porque ninguém vai fugir disso. Não temos como fugir. Todos nós vamos para lá, sim. Vamos voltar para a nossa casa. Nós fomos criados no plano espiritual. E retornaremos à nossa casa. Nós viemos aqui fazer esse passeio maravilhoso, mas com a responsabilidade de auxiliar o planeta a evoluir, com a responsabilidade de passar para o nosso irmão o amor que a gente tem no coração, compartilhar as coisas boas que a gente tem, ser solidário, ser empático, nos colocar no lugar do outro, para sentir mais ou menos o que o outro está sentindo. Imaginar como seria com você a situação que ele está passando. É assim que funciona. Nós precisamos disso, precisamos ter conhecimento. E eu estou aqui, trazendo aqui o Evangelho, não porque eu saiba mais do que ninguém. Lógico que eu já estudei alguma coisa do Espiritismo, né? Mas todos nós precisamos estudar muito. Precisamos estar ciente e consciente do que nós estamos fazendo. E eu trouxe porque eu preciso estudar. Então eu me sinto muito bem quando eu estou falando com alguém, trazendo os estudos do Espiritismo, como se eu estivesse com vocês aqui comigo. Eu estou sentindo vocês aqui junto de mim, me ouvindo, e quem sabe, questionando, buscando uma resposta, que eu peço que deixem nos comentários aí, a questão que você quer passar para nós, a dúvida, ou até a sua afirmação do que você sabe, do que você entende, do que você acredita, ou do que você precisa acreditar. Tenha fé, confie em Deus, Ele é um só, é Pai de todos nós somos filhos do mesmo Deus, independente de que país você esteja, independente de que raça, de que nacionalidade, de que situação financeira, classe social, de que cor da pele, todos nós somos iguais, todos nós somos espíritos.
alguns encarnados e outros desencarnados, que podem ou não estar conosco, próximo a nós, até para aproveitar o estudo do Evangelho. Podem confiar. Depois disso, continuo pedindo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado de novos vídeos que estejam chegando, tá bom? Vamos iniciar aqui com o livro O Pão Nosso. Trazendo uma página para a nossa preparação, para que a gente possa relaxar, nos ligarmos a Deus, a Jesus, né? Confiar no plano maior. A lição do livro Nosso Lar é trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. E essas mensagens são trazidas pela mediunidade, que a gente passa escrita, que é a psicografia, né? De palavras, de ensinamentos, de até questões que os Espíritos trazem para nós passamos para o papel para depois estudar e até passar para eles a forma mais clara, se houver dúvida da parte dele, né? Bom, vamos lá. O livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a mensagem de Emmanuel, nosso irmão Emmanuel, Espírito desencarnado. É lição 83. O título é Conforme o Amor. Mas se por causa da comida, presta atenção, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele.
Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos dás em cada momento da nossa vida, pela nossa evolução. Que a Tua paz esteja em todos os corações, Senhor, presentes e ausentes na nossa casa. A todos os irmãos, Senhor, que possam receber a bênção divina, o auxílio espiritual, que a Tua luz ilumine o caminho de cada um. Que a paz divina seja, Senhor, abrangente a todo o universo, alcançando a todos os nossos irmãos. Que a união, a cordialidade, a caridade, a empatia e a compreensão se faça, Senhor, em todos os lares, em todos os lugares onde é necessário a paz e o equilíbrio. Obrigada mais uma vez por tudo. Que possamos absorver o melhor dos seus ensinamentos para colocá-los na prática do nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, essa foi a nossa página. E agora vamos diretamente ao Evangelho. Que, como eu disse, vamos falar agora como é que é? Eu esqueci o nome. É aqui. Eu sempre esqueço o nome. Vem pra cá. Isso. Ó. Isso tudo aqui atrás é introdução, tá? Bem grande. Então, nós já fizemos o estudo de Moisés, do Cristo, né? Do Espiritismo, e agora é a aliança da ciência e da religião. O que quer dizer isso? A união. A ciência e a religião caminham juntas. Você vai perceber que dentro do Espiritismo, estou falando do Espiritismo, então vamos dirigir ao Espiritismo, tá? Dentro do Espiritismo, do estudo do Espiritismo, você vai perceber que se fala muito da ciência, que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Porque fala de Deus, de Jesus, é ciência porque fala da nossa situação espiritual, da nossa evolução, né? E a filosofia porque nos traz muito conhecimento sobre tudo isso, que engloba tudo no nosso planeta, na nossa vida. Aliança é o capítulo, continua no mesmo capítulo, tá? É o capítulo 1, que ainda estamos aqui, que fala que Jesus não, né? A palavra de Jesus, ele diz, não vim destruir a lei. Isso tudo engloba esse capítulo. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, né? Ciência. E a outra, as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Quer dizer, as duas unidas trazem o mesmo conhecimento. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade.
porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. A gente observa no meio da população muita gente aversa ao espiritismo. Aversa ao espiritismo porque não entende que o espiritismo traz não só a ciência, mas traz as palavras de Jesus esclarecidas para todos nós, o que significa tudo que Jesus trouxe para nós, de forma clara. Não tem alegoria, não tem coisas supostas, são esclarecimentos mostrando a verdade, que se a gente ler, estudar e buscar, vai entender que é tudo a palavra do Cristo, que está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. O Espiritismo nos esclarece, por isso que é segundo o Espiritismo. A forma do Espiritismo como é que se diz? Entende a palavra do Cristo, né? Que ele vem nos esclarecer do que Jesus veio trazer. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Não tem que ficar no ar, né? Porque ele falou isso, então deve ser assim, ou deve ser. Não, tem que ser assim. Não tem o deve, ou poderia, não. É. Em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Quer dizer, não vamos mais nos opor aos fatos que o Espiritismo traz. O Espiritismo, você fazendo um estudo englobando todas as obras espíritas do Pentateuco kardeciano, a gente fala do Pentateuco kardeciano porque o Pentateuco são os 5 livros que Kardec deixou antes de desencarnar, para que a gente pudesse entender o porquê do Espiritismo. Kardec não foi procurar espíritos para fazer o livro. A intenção não era essa. Kardec foi buscar saber por que as pessoas diziam que em determinado lugar as mesas mexiam sem que ninguém colocasse um motor nela, sem que ninguém tocasse na mesa, sem que ninguém empurrasse. As cadeiras saíam do lugar, as coisas se movimentavam, como se fosse um vendaval dentro de casa, tudo saía do lugar. E as pessoas diziam que as mesas, por isso tem a história das mesas girantes, porque as mesas, que eles falam, as mesas respondiam às perguntas que se faziam. E essa história, ainda vou trazer para vocês, é real. As mesas não falavam com a boca, mas elas respondiam com movimentos. E ele queria saber o que seria aquilo. A mesa não tem cérebro, a mesa não tem sentimento.
que estava fazendo aquela mesa se mexer? O que seria? E ele foi buscar essa explicação. Mas ele foi buscar essa explicação não só em um determinado lugar, foi em vários lugares, em várias outras cidades, em vários outros países, para ver se coincidiam a mesma pergunta de acordo com a mesma resposta. Entenderam? Foi tudo feito calculadamente, estudo muito bem estudado, muito bem planejado, para que ele pudesse ter certeza do que seria aquilo. Porque não adianta você perguntar a uma pessoa que seria médiums, não adianta perguntar a um médium um determinado assunto e você ficar com aquela resposta. Se você perguntar a esse médium, que ele vai receber através do Espírito a explicação que você pode necessitar no momento, se o outro falou a mesma coisa, tem um ponto de verdade aí, pode não ser toda verdade, mas tem alguma coisa que encaixa. E aí ele buscou em vários, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, vários. Então, por isso ele começou a escrever, para uma missão. Ele veio com a missão de esclarecer, de trazer o Espiritismo para que nós pudéssemos tomar conhecimento. Entenderam? É esse o objetivo do Espiritismo, esclarecimento. Eu não sei onde eu estou mais. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização. 18 séculos, gente. Chega ela a plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, aqui fala até sobre que a ciência e a religião elas se repudiavam, porque a ciência não aceitava o que o Espiritismo mostrava como realidade. E o Espiritismo queria esclarecer a ciência da verdade. E hoje em dia, ele está falando hoje, mas na época que o livro foi editado. Mas hoje em dia, né, no tempo atual, a ciência já aceita muita coisa do Espiritismo. A ciência entende que a espiritualidade
não é uma coisa ruim. A espiritualidade, deixa eu explicar assim, mais ou menos como a gente entende, porque eu não sou nenhuma sábia. O plano espiritual é um mundo bem ligado ao plano material. Estamos conectados, porque nós viemos de lá quando reencarnamos. Nós não nascemos do nada. Nós viemos com os nossos karmas, sim. Com a nossa bagagem, sim. E se temos algum problema e não temos a explicação, essa explicação está no Espiritismo. No estudo que a gente faz, a gente entende muita coisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A outra vez eu falei, num desses dias aí que eu estava fazendo estudo, que eu não lembro quando, eu falei que ia contar uma história real da minha pessoa. Eu, antes de entrar no Espiritismo, eu não entendia nada, mas aceitava alguma coisa. Alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa além do que a gente vê com os nossos olhos materiais. Para mim sempre foi assim, desde que eu me entendia por gente. Então, na fase que eu era jovem, na fase dos 17, 16 anos, foi assim, mais ou menos isso. Eu comecei a ver alguma coisa. Ver. Não assim, porque as pessoas acham que o médium vê com o olho material. Não. A mediunidade é como se você enxergasse por todos os ângulos, sabe? Você está olhando para um lado, mas você vê a entidade do outro, se for necessário. E eu via. Em uma das ocasiões, eu estava lavando a louça, era solteira, né? Eu estava lavando a louça na casa da minha mãe. Todos já tinham ido dormir. Eu gosto muito da madrugada, gosto muito de trabalhar de madrugada. Porque não tem ninguém para atrapalhar, né? Vamos dizer assim. A gente quer varrer, tem sempre alguém no lugar, e a gente quer limpar, tem... Entendeu? A gente sozinha fica bem... Não que eu faça barulho, eu vou bem devagar e vou fazendo. Quando eu morava no apartamento, eu lavava até minha cozinha e o banheiro. E eles estavam dormindo, ninguém estava lá. Eu trancava e lavava. Quando amanhecia, estava tudo limpinho. Aqui não, aqui eu não faço, porque minha filha mora comigo, meu neto, né? Então todos os quartos estão ocupados. E a casa é ampla, bem ampla. Então o som se espalha, não tem uma acústica que possa guardar o teu som. A cozinha não tem porta para outro canto, ela é aberta, né? É conceito aberto. Então só a porta do quarto que tem a proteção, que não é o suficiente para evitar que você ouça. Mas vamos lá. Eu estava na cozinha da minha mãe, lavando a louça, e eu ficava de costas. Na cozinha eu ficava de costas para a sala, para o resto da casa. A pia era na parede final, que dava para a área dos fundos. Eu ficava de costas para a casa toda, lavando a louça. E enxugando a pia, estava terminando já, né? Quando eu vi, sem olhar para trás, eu estava lá limpando a pia, eu vi entrar uma pessoa pela porta da sala. Uma pessoa toda de branco. Era um rapaz novo. Só vi quando ele entrou e ele foi diretamente para o quarto da minha mãe. Mamãe sempre dormiu com a porta aberta, como eu também estou com a porta. Se fechar, eu me sinto sufocada. Só quando liga o ar-condicionado, que mesmo assim eu tenho que abrir a cortina para ver com a claridade, para entender que eu já estou viva, sabe?
escuro para mim é horrível. E aí, ele entrou no quarto da minha mãe. Eu estava de costas, eu continuei. Aí eu parei assim, virei para trás, não vi mais. Falei, gente, entrou alguém no quarto, o que será? Aí fiquei assustada, porque a mamãe deixava a porta na maçaneta. O meu irmão mais velho, que ficava na rua até tarde, né? Namorando, né? E eu ficava esperando ele. Minha mãe ficava deitada, qualquer movimento que ela escutava, ela levantava. Mas eu ficava esperando ele porque eu preparava o prato dele, a janta. Chegava para jantar. Devia jantar tarde da noite. E eu ficava esperando. Aí eu parei no parede. Fui lá no quarto, devagarzinho. Falei, porque a pessoa vai sair, né? Vou me assustar, eu fui devagarzinho. Quando eu cheguei lá, não vi ninguém. A mãe estava deitada, ainda estava acordada, ela virou e falou, o que foi? O que aconteceu? Nada, aí fiquei assim, olhando, acho que você estava vendo alguma coisa. O que aconteceu? Aí eu falei assim, então, entrou um homem bem aqui no quarto. Ela, ai, minha Nossa Senhora, levantou correndo. Ai, minha Nossa Senhora, quem é esse homem? Não, calma. Não tem ninguém aqui. Quem é, já veio, já foi. Mas não é desse mundo. Aí ela começou a fazer prece, né? Tudo, né? Nós começamos a orar e tudo. Meu irmão logo depois chegou, foi jantar e tudo. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí a mãe falou assim, meu Deus, aí comentou com o pessoal de manhã. O pessoal, você é maluquice dela, tá maluca. Falei, gente, pelo amor de Deus, isso não é maluquice, eu vi. Então eu estou contando para vocês, para você ver, eu nessa época, eu não sabia que tinha o dom da mediunidade. Via de vez em quando, mas não associava nada disso. Eu só fui mesmo entender quando eu tive um problema de saúde, tive que fazer uma cirurgia de emergência. E depois dessa cirurgia eu não fiquei totalmente curada. Eu comecei a ter problemas, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia me sentar, eu só conseguia ficar deitada. Eu não conseguia botar uma roupa adequada, eu só vivia de camisola, porque as roupas me incomodavam, eu sentia muita dor. E eu chorava muito. E meu marido, desesperado, né, procurou uma pessoa conhecida nossa, que nessa época ele era presidente de um centro espírita. E aí ele conversou com ele e falou, está acontecendo isso, eu não sei o que eu faço. Aí ele disse, leva a sua esposa lá no centro, que eu preciso conversar com ela. E eu fui. A partir daí, eu comecei a evangelizar crianças no centro. Entrei para a evangelização. E com o tempo, né, eu estudava ali, assistia a palestra, estudando, comprei vários livros. Né? Com o tempo, eu comecei a sentir alguma coisa, você sente no corpo, alguma coisa diferente. E aí me orientaram para que eu fosse participar da mesa mediúnica. E aí eu entrei para a mesa mediúnica e comecei a trabalhar como médium da casa, junto com outros médiuns. Participei vários anos. Só que com o tempo eu tive um outro problema, né? A idade chegou, começou a surgir outros problemas, as hernias de disco, artrose, fibromialgia, tudo isso eu tenho, tá? Eu trabalho, faço todo o serviço, mas eu sinto muita dor. E eu, por isso que eu estou falando para vocês, eu falo por experiência própria. Os espíritos, eles atuam muito na nossa vida. Eles atuam muito no nosso pensamento. Por isso, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você planeja. Cuidado com o que você quer para você. Cuidado com o que você deseja ao outro. Procure viver do lado bem, do lado do amor, da
caridade, da fraternidade, da união. Procure olhar o outro como seu verdadeiro irmão. Ame. Ame infinitamente a humanidade, seja ela quem for. Emita pensamentos positivos. Leve ao seu irmão aquilo que você quer para você. Paz, equilíbrio. Deseje sempre o bem. Que Deus estará no seu coração. E a luz divina estará com você sempre. Você receberá chuvas de amor, chuvas de bênção do alto sobre você e sobre a sua família. Que o amor do Cristo esteja no seu lar, esteja no seu coração, esteja em tudo que você faz. Procure sempre agradecer a Deus a cada tarefa que você encerra. Antes de começar, busque a proteção divina. Confie e Ele estará com você. Beijo no coração. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau. Não se esqueça. Amor sempre.